Bendito seja o Rei de Israel. Quero falar agora a respeito das falsas doutrinas. Esse é o tema desta mini mensagem. As falsas doutrinas. Existem falsas doutrinas? O apóstolo Paulo advertiu-nos no livro de 1 Timóteo, capítulo número 4, no versículo 1, diz a Bíblia: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não Paulo, mas o Espírito. Não é o Espírito imundo, não é o Espírito do diabo. O Espírito que habitava em Paulo é o Espírito de Jesus Cristo. E Paulo recebeu uma revelação profética. Ele foi revelado que Satanás iria atacar a igreja de Jesus nos últimos dias. Por isso, expressamente o Espírito está a dizer que nos últimos tempos, e nós estamos nos últimos tempos, estamos a viver os últimos dias da igreja, que Satanás atacaria a igreja com espíritos enganadores e doutrina de demônios. 2000 anos passaram atrás. Estamos a viver isso. Existem falsas doutrinas, meus irmãos. As falsas doutrinas não é palavra de Deus. É palavra dos homens, dos demônios. São ensinamentos dos demônios. Aí está, doutrina de demônios e espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? São demônios que têm entrado dentro da igreja e possuíram já as igrejas, tomaram o controle das igrejas, começam no altar e quando eles conseguirem dominar o altar, acabou. Um demônio domina o altar e automaticamente esse demônio começa a imitar as manifestações do Espírito Santo. Começa a imitar os dons do Espírito, como visões, profecias, outros afetos entranháveis, sentir-se bem na presença do Senhor, mas não é Espírito Santo, alegria, uns até riem no Espírito, grandes gargalhadas, outros dormem no Espírito, outros choram, lacrimejam, línguas estranhas, demoníacas. São espíritos que entram na vida das pessoas e se manifestam querendo parecer como o Espírito Santo. E as pessoas aceitaram esses espíritos. As igrejas, os homens aceitaram esses demônios. E esses demônios estão fazendo passeata. Estão maltratando as pessoas. Controla só as pessoas que profetizam. Está lá uma senhora que profetiza, muita visão, muita profecia, mas não tem vida com Cristo. Mas como o diabo veio para matar, roubar e destruir, você controla a vida daquela pessoa. Aquela pessoa não tem paz. É doentinha. É uma pessoa miserável, com a vida toda amarrada. Mas quando abrir a boca, é muita profecia, é muita visão, é muita revelação, é muita língua. Sim, são demônios. Existem os frutos do Espírito e os frutos da carne. A única coisa que Satanás não pode imitar são os frutos. O caráter de Cristo. Ele não consegue. Mas dons, ele bem os imita. E como ele consegue os imitar? Parecendo ser dons do Espírito Santo. Então, cuidado para não seres atacado com espíritos enganadores e você pensar que o Espírito Santo é que está a te usar, e você pensar que o Espírito Santo é que está a falar na tua boca, e você pensar que o Espírito Santo é que se move. Não. O nome dele é Espírito Santo. E ele só habita em templos santos. Se você tem o Espírito Santo, automaticamente você se torna santo. A tua vida será santa, separado do mundo, com o mundo. Separado, não para viver as práticas do mundo, mas as práticas do reino de Deus. Porque tu tens o Espírito Santo. Espírito puro, da verdade. Mas podem haver manifestações. Pode haver manifestações. Se não houver pureza, se não houver santidade, não são manifestações do Espírito Santo. São espíritos enganadores. Paulo falou que nos últimos tempos estamos a ver isso. Controla nas igrejas pentecostais. Esse espírito, como ele se manifesta. Como ele está enganando as pessoas.
E ele atua mais nas mulheres, porque as mulheres, o corpo das mulheres é mais aberto para receber possessão maligna. Vais encontrar que são mulheres mais que têm esses afetos entranháveis e manifestações demoníacas. Mais mulheres que estão profetizando, que estão tendo visões, que pulam, que gritam, que dançam, que caem no chão. O Espírito Santo não deixa cair ninguém. Isso é doutrina de demônios. Pessoas, porque eu vi um outro pregador disse toca nas pessoas, e as pessoas vão para o inferno, e saem de lá, acordam, fui para o inferno. Que isso? As pessoas não vão no inferno pela vontade do homem. Quando Deus quer trazer uma experiência aos filhos dele, não é o pastor que vai tocar, ele vai fazê-lo. Quando ele quiser, faz. Por isso os dons, ele está entre nós. Os dons não são nossos, são dele. Ele faz como ele quer. E sempre quando o Espírito Santo manifesta os seus dons, é para suprir as necessidades da igreja, para resolver o problema da igreja. Não quando nós queremos. Sim, doutrina de demônios. Estamos a viver os últimos tempos. Olha a doutrina da prosperidade. Que começou na América com, não sei se é ele, outros dizem que é Kenneth Hagin, não sei se estou a falar bem esse nome, não sei falar inglês. O Kenneth Hagin americano que começou com a doutrina da prosperidade, invadiu o mundo todo e o mundo assustou, como que estavam a dormir. Afinal de contas é possível ser como Salomão na terra, é possível reinar na terra, é possível ter arranha-céu, é possível, ai como fomos enganados, e entrar na doutrina de demônios, adoraram Mamon, amaram o mundo. O Espírito Santo se afastou deles. Doutrina de demônios, como de Ben-Hinn, porque ele faz assim, Tibi Joshua e outros seus discípulos, seguidores no mundo inteiro. E eles levantam a mão, jogam o casaco, as pessoas caem. Caem e levantam como eles caíram. Não mudou nada. Tudo mentira. O Espírito Santo vai aleijando pessoas. Que Espírito Santo é esse? Eu vi o Abílio Santana em uma pregação. Fez assim aos pastores, os pastores caíram, outro pastor bateu com a cabeça no chão, sangrou, e a câmara filmou. O Espírito Santo faria isso? Aleijar as pessoas? Não, alguma coisa está errada. Kenneth Hagin está a passar, e as pessoas estão a rir, todos entorcidos a rir. São demônios, possessão maligna. As pessoas vão rindo, zombando de Deus. Eles não sabem que são demônios zombando de Deus e da criatura amada de Deus. Não, existem doutrinas de demônios na terra. A teologia, esse é o maior engano que veio na terra.